E eu costumo falar sempre o seguinte, que a importância da mulher na agricultura, eu não vou falar a história da composteira, mas eu vou falar a história da diferença de olhares, né? Jaqueline, não tinha lhe visto ainda. Tudo bem, querida? Da diferença de olhar entre um negócio que é tocado por um homem, por homens, e do negócio que é tocado pelas mulheres, né? O olhar sistêmico da mulher, né, ele contempla mais a sustentabilidade, o conceito da sustentabilidade. Enquanto o homem olha muito, e não é um defeito, gente, é uma diferença, são características. Observa muito a questão econômica, né? Ele olha nessa pizza que a gente divide em 3, o econômico, né? E a mulher tem isso como característica, e eu acho que é por isso também que a piscicultura, a aquicultura brasileira, que tem o maior número de mulheres, está crescendo tão significativamente, fortemente, numa linha crescente e constante. E o infinito é o nosso limite. Nós vamos sim fazer desse Brasil o maior produtor de organismos aquáticos do mundo. Eu não tenho dúvida disso, porque as mulheres estão na atividade. E a gente, quando pega o negócio para fazer, a gente faz até filho, né? E compatibiliza isso com a vida profissional, a vida afetiva, né? Sexual, de dona de casa. Se a gente parar para pensar a quantidade de atividades que uma mulher tem, uma mulher que é mãe, que trabalha fora, que é profissional, que tem que fazer entregas, que tem que educar, que tem que seguir em frente e com resiliência que faz com que nós tenhamos esse olhar mais sistêmico, que muitas vezes o homem não tem, porque nós cometemos o erro, muitas vezes, de entregar as coisas mais prontas para eles. E para a menina a gente fala, vai atrás, né? E a gente vai atrás. Eu vou parar de falar, porque a gente já está adiantada na hora. Eu quero agradecer muitíssimo a Fernanda. Nossa, vamos bater palma para essa moça aqui. A nossa secretária nacional de aquicultura. Tem pouquíssimo tempo, mas eu tenho certeza que ela vai fazer a diferença e vai marcar porque foi que veio, porque esse é nosso papel, né? Mudar o nosso entorno. Então, obrigada, Fernanda, por ter aceito o convite. Já vou passar o microfone para ela. Mas eu preciso, porque é uma questão de contrapartida, fazer esse evento é caro, eu preciso que vocês assistam comigo o vídeo dos nossos patrocinadores, que é o Sebrae, são vídeos legais, e a Caixa Econômica Federal, que nos ajudaram enormemente a poder fazer esse encontro aqui da aquicultura brasileira. Na sequência, eu já vou falar para a Fernanda vir aqui fazer o papel de anfitriã de vocês e contar o trabalho dela também, a contribuição e o papel que ela tem dado para a aquicultura brasileira. Muito obrigada a vocês todos e todos, tá bom? O Sebrae é o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. Nós trabalhamos para transformar os pequenos negócios em protagonistas do desenvolvimento sustentável do país. Estimulamos o empreendedorismo para fazer dele o motor da transformação socioeconômica do Brasil e para criar um ecossistema de negócios próspero e saudável para todos os biomas, territórios e pessoas. O Brasil é um dos países com mais micro e pequenos empreendimentos em atividade no mundo, e eles são fundamentais na nossa economia. São milhões de brasileiros empreendendo, gerando renda, emprego e mais qualidade de vida para suas famílias e para todo o país. Acredite, o impacto dos pequenos é gigante. Com presença em todos os estados brasileiros e foco no fomento à cultura empreendedora, nós atuamos em parceria com os setores público e privado, incentivando e promovendo orientação, capacitação, desburocratização, gestão consciente, acesso a crédito e inovação no ambiente de negócios, para assim gerar redução da informalidade, superação da pobreza e uma vida com mais dignidade, perspectiva e prosperidade. A nossa agenda prioritária abrange diferentes setores estratégicos, com projetos na Amazônia e em todas as regiões do território nacional. Estimulamos a neoindustrialização do país, a inclusão produtiva, a produção de energia limpa para todos e uma educação empreendedora.
No Sebrae, nós acreditamos no potencial transformador do empreendedorismo. E sabemos que quando os pequenos negócios dão certo, o Brasil se torna melhor. Sebrae. Moça, tem capim azul? Se você quer ampliar, mas falta grana pro investimento. Se enganou, meu bem, pode vir que esse é o seu momento. Na Caixa, sua empresa tem o crédito certo para investir ou ampliar. Saiba mais em caixa.gov.br/crédito ou vá a uma agência. Crédito Caixa. Vem que é seu. Oi? Deixa eu pegar minha cola aqui, gente. Boa tarde a todas e todos. Com muita satisfação que aceitei, né, o convite da Marilza e de estar aqui, né, neste evento, participando deste painel de mulheres que anos anteriores eu participava mais do lado aí de vocês, de todos vocês, e sempre admirando, né, o trabalho, a força, a resiliência de todas nós, né, dentro da área de aquicultura. E hoje eu estou como mediadora da história de cada uma de vocês, desse momento. E, para começar, eu gostaria de fazer uma rápida apresentação minha. Eu sou a Fernanda Gomes de Paula. Eu nasci em uma pequena cidade no Tocantins chamada Gurupi. Fiz, né, faculdade de zootecnia, sou zootecnista com muito orgulho. No meio da faculdade eu trabalhava basicamente com forragem e eu sentia que faltava algo dentro de mim, que não era exatamente aquilo que eu estava querendo trabalhar. E teve uma história bastante curiosa que eu gostaria de compartilhar com vocês. Eu fui pescar não, porque eu não pesco nada, gente. Eu não sou pescadora, eu sou produtora, eu acho. E eu fui fazer uma visita, todos foram pescar e eu sempre tinha uma questão que eu sempre sofria bullying porque eu não pegava peixe, né? E aí eu ficava super chateada, ficava tentando fugir dessa experiência, né? E aí nesse passeio específico, não teve jeito, teve um dia lá que não tinha jeito, ou eu ficaria sozinha na sede da fazenda ou eu iria pescar. E eu fui pescar. E aí o pessoal começou a pegar tucunaré e eu chupando dedo ali, né? E já começando a sofrer o bullying que eu recebia. E eu falei assim, ok. Um pirarucu subiu, né, na frente para respirar. E eu falei para todo mundo, falei assim, quer saber se estão rindo de mim por causa desse tucunaré? Mas eu vou pegar aquele pirarucu. E eu mesmo falei isso rindo, né? Morrendo de rir. Foi uma piada, né? E 10 minutos depois eu fisguei o pirarucu. Quem me conhece sabe, já contei essa história algumas vezes, né? Mas eu costumo brincar falando que era um pirarucu suicida, né? Que no momento que eu fisguei ele, eu percebi que as luzes se abriram, veio um feixe de luz, eu escutei, né? Como se fosse um espírito vindo, né? Para dar para proporcionar essa experiência para mim. Mas a questão é, depois que aconteceu isso foi em julho, em agosto começou a disciplina de aquicultura. E aí foi um start na minha vida. Formei, trabalhei em uma piscicultura chamada Fazenda São Paulo, vocês conhecem a Miúque, né? Fiquei 1 ano e meio lá trabalhando e isso foi muito importante, porque desde a minha formação até ali, no meu primeiro trabalho, isso direcionou muito a minha carreira, né? A Miúque, ela tinha acabado de entrar como prefeita lá de Brejinho de Nazaré. E aí eu ficava na fazenda. Então eu acompanhava a parte prática,
Eu acompanhava, recebia produtores. É muito interessante porque a prova do concurso que eu passei foi exatamente o tema, olha que loucura, que eu ministrava lá na Fazenda São Paulo. Eu pegava os painéis assim, colocava engorda de peixe em viveiro escavado. E aí eu fazia os tópicos e falava sobre aquilo. E a prova do concurso foi isso. Então, assim, era para passar, né, Marius? Era para passar. Então, depois disso tudo, né, a gente formou, trabalhamos na Fazenda São Paulo, fiz especialização na Universidade Federal de Lavras, né, onde eu conheci a Priscila, né, a professora Priscila. E aí depois eu fui fazer mestrado e doutorado, né, lá na UFG, né, na área de ciência animal, mas trabalhando sempre com a aquicultura. Trabalhando com híbridos, eu fiz avaliação do híbrido tambatinga e os parentais, né, tambaqui e pirapitinga. O doutorado fiz na parte de manejo alimentar para tilápia. E nesse período que eu ainda estava no doutorado, eu passei no concurso da UFG como docente. O Paulo César, que era o meu orientador, ele aposentou logo de imediato. E eu me vi com 28 anos de idade, aliás, menos que isso, acho que era 27, sendo docente e coordenando o setor de aquicultura. Na época era setor de piscicultura, com todos os perrengues que vocês imaginam, né? Então, para quem não conhece a UFG, lá em Goiânia, nós temos uma pequena piscicultura. E a tradição foi iniciada com o professor Paulo César da gente produzir o peixe e vender através da fundação para pequenos, para pessoas, né, que tiver interesse. Na maioria das vezes eram pessoas com eram mais terceirizados que iam lá, tal, a um preço mais acessível. E na Semana Santa sempre tem, né, na época tinha, uma grande movimentação. Eu costumava falar que a gente fala assim, tem o edital do CNPq, tem o edital da CAPES. No nosso caso, a gente tinha o edital da Semana Santa, que é onde a gente arrecadava dinheiro para conseguir comprar a ração restante do ano, né? Isso permitiu conhecer muitas pessoas, muitos trabalhos. Nesse intervalo de tempo, a gente conseguiu a aprovação de um projeto, uma emenda parlamentar, em que a gente implementou um projeto de captura de peixes no Rio Araguaia, na bacia do Rio Araguaia, e a ideia era ser repovoamento, mas por uma série de questões, a gente acabou focando nesse povoamento em reservas indígenas, né? E esse trabalho continua acontecendo, inclusive hoje nós temos os alunos que estão lá no Araguaia fazendo captura desses peixes, dando continuidade, buscando adaptações desses animais em cativeiro, para posteriormente a gente iniciar protocolos de reprodução e domesticá-los, né? Ter uma opção a mais de espécies nativas. Eu falo com muito orgulho que a gente trouxe o barbado para uma espécie lá do Araguaia, para o cativeiro, e o Matheus, junto com a equipe toda, né, dos meus alunos, conseguiu adaptá-lo a consumir a ração. Um peixe predador, a gente conseguiu fazer isso, né? E nesse processo, outros projetos, tudo, até que um belo dia eu recebo uma ligação, né? E eu, assim, projeto de um lado, o projeto da rede de monitoramento ambiental, a gente fazendo em Serra da Mesa, em Canabrava, projeto de aquaponia finalizando, naquela loucura. E aí, de repente, eu recebo uma ligação, me sondando se eu teria interesse de ser secretária nacional de agricultura. Eu olhei assim, claro, sim, mas eu pensei, tem tanta gente por aí, né, com tanta experiência, com tanta base. Eu falei, ok, estamos aí, é isso, né? Mas eu deixei a vida levar, fui cuidar dos projetos e tudo mais, até que em um determinado momento, falou, vai acontecer, você topa? Eu falei, né? Meu Deus! Mas eu costumo falar, é como se fosse uma convocação para a seleção brasileira, gente, né? Então, se você foi ali acionado, então falou, poxa, é a minha oportunidade, não posso negar, vamos lá. E a partir daí, aceitamos, passou todo o procedimento dentro da universidade,
colegas ficaram assim, nossa, Fernanda, como assim? Porque foi muito rápido mesmo, né? E eu estou na minha 4ª semana como secretária nacional de Aquicultura. Tomando pé das coisas. Foram 2 semanas muito intensas. Na 3ª semana eu já comecei a pensar na cadeia produtiva, porque no início eu pensava, meu Deus, minha vida vai ser isso, essa burocracia. Eu quero fazer alguma coisa para o setor, para trabalhar, tal. Pensar, né, macro, mas já estou conseguindo fazer isso. Esse é o meu 2º evento como secretária. O primeiro foi, olha que interessante, na Agrotins, a principal feira de agronegócio do Tocantins, que é o meu estado. E essa, AquiShow, é o meu primeiro evento nacional. E é um evento que eu tenho um grande carinho, há anos que a gente frequenta a AquiShow, muito em virtude até mesmo do incentivo do Sebrae Goiás, né, que nos trazia em missões várias histórias, né, Lu? Do Sebrae, trazendo a gente nesses eventos todos, e a gente tomou gosto. Então, para mim, sendo muito sincera, eu sempre vi, há muitos anos, eu vejo a AquiShow como aquele evento que eu não posso deixar de ir. Eu posso faltar todos, menos a AquiShow. Isso é interessante porque cria um vínculo com as pessoas. A gente chega, fala, que legal, a gente tem as amizades, a gente sente saudades, como eu falei ontem no discurso, né? Em 2022, primeira AquiShow pós-pandemia, né? Tava todo mundo que ninguém se aguentava, né? Eu era uma que chegava, abraçava, ai, quanto tempo! Voltei para casa com Covid, né? Assim como várias pessoas também, né? Alguns ajuizados, minha mãe falou, por que você não usou máscara? Falei, não, mãe, mas estava todo mundo sem. Aí eu escutei aquilo que a mãe sempre fala pra gente, você não é todo mundo, né? Mas foi muito bacana. Naquele momento, acho que naquele 2022, foi assim, aquele momento que todo mundo assim, cara, que bom, tô te vendo. Perdemos muitas pessoas, né? Então foi um momento de festejar a vida ali. Então ali, naquele momento, ficou muito claro para mim que ultrapassava o aspecto profissional, né? Mas é a amizade, é a parceria, porque a gente precisa se unir em prol de uma aquicultura mais forte. Principalmente no nosso foco acaba sendo mais peixe, né? Principalmente a tilápia. Isso é muito interessante, porque a gente, só para você ver, a AquiShow saindo de São Paulo, buscando, por exemplo, Minas, para trazer um desenvolvimento, isso mostra, Marilza, o impacto positivo da feira, né, na vida das pessoas e para a aquicultura nacional. Então, somos gratas por levar adiante aquela semente da ideia lá atrás de criação desse evento, né? Chegamos a uma árvore frondosa que já está gerando frutos já há um tempo, né? E as mulheres, né, gente? Nós aqui, desafios imensos, né, para se firmar no mercado de trabalho, né? Quem é da área do agro entende que existe todo um preconceito, fala, não, a mulher ela não vai dar conta, né? E aí o que a gente faz? A gente tem que se provar o tempo inteiro. É algo que a gente acaba crescendo com isso. Tem algumas situações, se vocês me permitem colocar alguns assuntos, uma questão muito delicada, é que os homens, quando eles estão na rua, no escuro, passa por uma rua escura, a primeira coisa que ele pensa, ele tem um medo danado de ser roubado. A mulher não. A mulher, ela sente o medo, mas não é de ser roubada. Tem uma coisa pior para a mulher. Então, tem sensações que uma mulher passa que o homem jamais entenderá. Porque a gente já é criada numa sociedade em que a gente precisa se esquivar e se proteger de tudo. É uma roupa que a gente tem que se adequar para não gerar, né? Para não incentivar, né? Porque a culpa é da mulher, que também, com uma saia desse comprimento. Então, e a própria mulher faz isso, a gente se julga também. E eu acho que é um momento de uma reflexão da gente como um todo. Mas vamos lá.
Mulheres na aquicultura, nós estamos aqui fazendo a diferença. Eu passei umas questões para orientar esse debate nossa conversa. E dentre elas, a gente falou, eu perguntei para vocês sobre o papel e as contribuições que uma mulher vai gerar para a aquicultura. Mas é esse zelo, esse cuidado, esse amor, esse detalhe, esse apreço pelo detalhe na produção. Beneficiamento de pescado acaba sendo mais mulheres, porque ela tem um olhar diferente. Eu falo isso lá do setor de piscicultura da UFG. Quando você tem muito aluno homem, eu falo assim, estou precisando de uma estagiária mulher, né? Porque o homem, ele trabalha, pega aquela força física, mas parece que é meio desorganizadinho, né? Você tem que ter aquele olhar feminino. Eu falo, meu filho, olha isso aqui, né? Vamos colocar esse detalhe. Então, a mulher, ela tem essa percepção, ela tem esse diferencial, ela pensa de uma maneira diferente. E esse é o principal impacto e é o principal legado que nós, mulheres, trazemos aqui para o mundo e para a aquicultura, sem dúvida nenhuma. Muito bem, dito isso, fiz minha apresentação, divaguei, filosofei aqui com todas vocês, militei também. Agora, eu gostaria de chamar cada uma de vocês para vir aqui, né, posicionar aqui nas cadeiras e a gente iniciar esse debate, que eu tenho certeza que será absolutamente rico e bem-sucedido, porque Marilza, você escolheu a dedo todas que foram indicadas para vir aqui, tá? Então, eu vou começar a fazer, elencar os nomes, né, que estão confirmados aqui. Gostaria de chamar a Adriana Toledo, a nossa secretária executiva, a mulher empoderada, poderosa, do MPA. Ela está acima de mim, gente. Eu estou aqui abaixo pedindo bênção para ela. Ai, ai. Daniela. Nomura. A gente precisa... Não, empresária, todo mundo conhece, né? Ela foi repórter, né? Aquícola durante um tempo, né? Hoje trabalha na Vidara, né? Trabalha com nutrição e, obviamente, dispensa apresentações, né? Acho que todo mundo conhece ela. E a gente é engraçado porque fala assim, a Daniela e fala Fabiana, né? Vem, Fabiana, por favor, se achegue. As irmãs gêmeas. É uma dupla sertaneja lá de Jaboticabal. Então, você fala de uma, você automaticamente associa com a outra, né? Por causa do quê? Por causa da parceria, da amizade, do trabalho que é feito junto ao workshop, né, de sanidade de peixes. E esse ano não vai ter, viu, gente? Eu já conversei com a Fabiana, vai ser no ano que vem, por uma boa causa, né? Porque em novembro vai ter o Aquaciência e eles estão totalmente focados na condução, na organização do Aquaciência, tá bom? Vamos ver o que mais. Rosimeire. Chegue mais, Rosimeire. Seja bem-vinda. Tem algumas pessoas, algumas mulheres, que eu estou tendo contato, basicamente agora, na feira, né? A gente eventualmente se via, né, nos eventos, tudo, mas agora que está sendo a oportunidade para a gente conversar, né, e aprofundar mais esse conhecimento, né, sobre as particularidades de cada uma, dos trabalhos e tudo mais. A Lara, cadê a Lara Lopes? Venha. Seja bem-vinda. Trabalho na piscicultura. Poxa, então, poxa. Sim. Eu me identifico muito, assim, com a Lara, porque, assim, eu trabalhei uma época desse jeito, assim, no dia a dia da piscicultura. Então, isso é muito interessante porque eu, apesar de ser professora, eu sempre vivia muito esses desafios da produção, né? Acho que está sendo interessante para mim agora. Nós temos a Silvia também. Cadê a Silvia? Nossa modelo. White. Seja bem-vinda.
Deixa eu ver quem mais. Espera aí. Se eu esqueci. Marinalva. Cadê a Marinalva? Do Tocantins. Mulher das Águas. Mulher das Águas Continentais. Eu acho que fechamos tudo, né? Nós somos 7 confirmadas. Mas eu? E aí a gente vai iniciar agora a nossa conversa. Eu vou pedir para cada uma, primeiramente, apresentar, falar o nome, falar onde mora, né? E com o que trabalha. Tá bom? Vou começar dessa forma. Começo com você, Lara. Boa tarde a todos. Eu me chamo Lara. Moro em Paranaíba, Mato Grosso do Sul, interior. Estou aqui representando o Grupo Miciato, que é a piscicultura River, mas ninguém conhece, é a piscicultura da Jamel. A gente está aqui para falar um pouquinho da nossa vida, da nossa experiência, né? Como produtora, não de formação acadêmica, mas na área do peixe, mas na área do direito, e uma visão diferente do que as meninas vão trazer, com certeza. Vai apresentar? Eu sou Silvia Marques, sou mineira. Estou recebendo vocês até com o chapéuzinho que a Marilza me deu aqui para ficar bem, bem tipificado, né? A mineirês é uai. Eu tenho uma história um tanto particular. Eu vim assim de setores completamente diferentes. Eu já trabalhei na área da informática com licitações. Eu tive comércios no setor de combustíveis, vestuário, completamente diferente. E em uma determinada altura da minha vida, o meu casamento acabou. Isso afetou a minha vida financeira. E eu precisei, aos 42 anos, procurar uma outra atividade. E o meu irmão, que já possuía uma loja de aquicultura, me ofereceu o cargo de vendedora de ração. E eu aceitei o desafio. Eu nunca tinha ouvido falar, nunca imaginei que peixe que eu comia, que eu inclusive falava para os meus filhos que fazia bem para a saúde, que comendo peixe era bom para aprender a nadar. Isso aí aproximava, né, a gente assim da água. Peixe para mim era isso, um alimento. E de repente o peixe virou o meu sustento, e diante da minha separação, o sustento dos meus filhos. Então eu tive que trabalhar muito, batalhar muito, porque vender não é, para quem não é vendedor, precisa muito, muito, muito da locação. E o ramo era completamente novo, porque aí eu comecei a frequentar propriedades na área rural, coisas assim que eu frequentava aeroportos, avião, era completamente adverso, né? E eu me abri, os números eram completamente diferentes, eu abri o meu coração e falei, eu acho que isso foi de Deus, porque eu acho que eu não estava bem trancada em ar-condicionado, aeroportos, escritório. Eu acho que hoje eu trabalhar junto da água, olhando para o céu, tendo a oportunidade de lidar com pessoas que também fazem isso, que muitas vezes eu paro o carro, assim, eu estou indo de um cliente para outro, eu chego a tirar o sapato e pisar na terra. Eu falo, nossa, que bênção. Então, assim, na verdade, foi uma virada de chave na minha vida, onde eu fui abençoada. Porque dar com a vida, com a bio, já é uma honra, que é se aproximar de Deus, de certa forma. E o peixe encantador, ele é apaixonante, nós somos loucas por peixe. Então eu comecei a criar escamas aos 42 anos de idade, né? Não tem idade para começar. E daí para frente, foi só para frente. Aí eu tive a oportunidade de fundar a Peixe MG, depois se quiserem eu posso contar alguns detalhes, que hoje tem cobertura estadual. Estamos inclusive recebendo a Show em Minas. E eu posso falar com toda certeza que eu estou muito honrada de estar aqui na seleção brasileira e de fazer parte desse setor que cresce exponencialmente.
Então, assim, assim, imensurável falar do que é ser mulher e fazer o que alguns homens não conseguem fazer. A gente faz. Dá uma missão pra gente, a gente não volta com a missão descumprida. A gente dá conta. Enquanto não dá conta, não para. Que a determinação da mulher também é uma coisa específica, né? Porque, como a doutora falou, o homem é muito prático, né? Ah, não deu. A mulher não. Entre o sim e o não, a mulher tem um espaço que ela desenvolve uma capacidade de adaptação e de chegar no sim, que é um absurdo. Eu chego para vender para uma cliente, ela está sem grana, enquanto eu não ajudo ela a arrumar o dinheiro para comprar razão, eu não sossego. Eu não tenho dinheiro para comprar peixinho, eu vou te apresentar uma pessoa que vai te dar um prazo. Então a gente humaniza. Por onde a gente passa, a gente não tem que ser modesto, não. A gente tem que falar a verdade. A gente faz a diferença. Graças a Deus. Vou passar para a próxima. E nós somos isso. A gente faz 1000 coisas ao mesmo tempo. E dá tudo certo, né, cara? Vou passar o microfone para ela. Boa tarde a todos. Pode falar. É uma apresentação... Não, exatamente. Você faz uma apresentação sua, né? Onde que você mora e qual é a sua atuação hoje. Boa tarde a todos. Meu nome é Rafaela. Eu sou de Piaçu, aqui 200 quilômetros de Uberlândia. E eu comecei no mundo da aquicultura em meados de 2015. Eu era estudante de engenharia civil aqui em Uberlândia e foi onde eu conheci meu esposo. Meu esposo já vinha no ramo da piscicultura desde 2009. Em 2015 a gente se conheceu. Ele tinha piscicultura e com o passar do tempo, né, a gente namorando, eu morava em Uberlândia, fazendo engenharia civil, e ele já no rumo da piscicultura, acho que por volta de 6 anos. E no momento que eu estudava em Uberlândia, eu mexia com loja de roupa também. Então, desde muito nova, já empresária, né, estudando e tendo loja de roupa. E com o passar dos anos, acho que em 2016 mais ou menos, a gente começou a trabalhar juntos. Então, eu tinha a loja de roupa e ajudava ele na piscicultura. Em 2015, a piscicultura, a gente era 100% da nossa produção ia para o centro de distribuição nosso em Fortaleza. Então, eu ficava por conta dessa logística, Ipiaçu, Fortaleza. E passou-se os anos, né, vinha o sonho de ter um frigorífico. Então, a gente foi trabalhando nisso, né, para a construção do frigorífico. E aí, resolvi fechar as lojas e entrar 100% de corpo e alma na piscicultura, né. Então, dedicamos, em 2020, inauguramos o frigorífico. 2023, abrimos o laboratório de olevinagem, né. 2025, né, agora, 1º de julho, vamos inaugurar a fábrica de ração Hack. Então, a Hack, eu falo que é um sonho realizado na nossa vida e ter toda a cadeia do pescado, desde o alevino, né? Então, assim, hoje a gente vive a tilápia 100%, desde o alevino, onde a gente tem a reprodução, né, das matrizes lá, a gente tem reprodução do macho, da fêmea, faz todo o alevino, e aí a gente produz esse pescado lá na piscicultura, né, em todas as fases do peixe. O peixe chegou na fase do abate, metade da nossa produção a gente manda para o nosso centro de distribuição de Fortaleza e o restante da produção a gente abate no nosso frigorífico. Então, hoje, nossa família
fala só de peixe, né? Graças a Deus. E eu falo, assim, que nós mulheres, né? No ramo de pescados, a gente faz muita diferença. Então, eu acho que, assim, sempre tem que ter a mulher para poder falar, para poder expor, né? Os pensamentos que a gente tem. Porque muitas das vezes a gente é julgada. Mas eu deixo minha família para trabalhar. E eu acho que é isso. A mulher, ela tem que estar onde ela quer estar, né? E eu acho que é isso mesmo, gente. Eu sou muito feliz em trabalhar com pescados. Sou muito comunicativa, né? Até a Marilza brincou, estava lá embaixo pendendo. Gosto de me comunicar, comercial. E eu acho que é isso. Isso. Faz toda a cadeia. Então, assim, hoje a RAC Pescados, ela é uma empresa com mais de 150 colaboradores. Então, hoje a gente fala, né? 150 pessoas, mas não é só 150 pessoas que dependem da gente. É uma vida. Várias famílias dependem da RAC Pescados hoje. E agora, inaugurando dia 1º de julho a nossa fábrica de ração, nós estamos muito felizes em poder, né? Ampliar nosso negócio e ter toda a cadeia do pescado assim na da gente completa mesmo, né? E é uma honra, Marisa, você ter me chamado, né, para poder participar desse bate-papo. E é isso, gente. Muito feliz de estar aqui com vocês, tá? Muito grata. Obrigada. A gente que agradece por trazer essa vivência e essa experiência. Eu acho que o objetivo é inspirar outras mulheres a atuar. Sim, a qualquer momento pode começar. Tem muito nova, né? Mas eu falo que realmente, né? Quem tem um sonho, diferente da idade, a paixão, quando vem do coração, você tem que fazer. E eu falo muito isso. Quando você tem o sonho, vá atrás, faça. E eu sempre penso em tudo que eu vou fazer na minha vida. Eu nunca deixo de fazer nada. Tudo eu faço, porque eu nunca vou ter o arrependimento de ter feito. Eu vou ter o arrependimento de não ter feito. Então, eu sempre faço tudo o que eu quero. Eu não meço esforços para isso, entendeu? A gente é meio que tocada, né? A gente chega num momento, assim, que fala assim, cara, vou fazer isso. Eu também tenho essa percepção, assim, essa sensação. Tem coisas que eu fico titubeando, mas tem coisa que você tem certeza e essa precisa ir. Obrigada. Daqui a pouco a gente volta com outras perguntas. Teve a Regina, né, que incorporou a gente, nossa equipe, né? Obrigado por estar junto conosco. Marinalva. Fala um pouquinho. Sou Marinalva, sou tocantinense de Palmas, estou há 10 anos na aquicultura. Né? Então, vendo a nossa colega falar, a minha história não é diferente dela. Eu estava saindo de um casamento com militar. Então, eu fui criada como ribeirinho, meus pais são ribeirinhos, e ele me quis para ser piloto de fogão. Eu fui por 30 anos piloto de fogão para ele. Mas eu falei, essa é na vida que eu quero. Me criaram para isso, mas eu não quero. O que eu fiz? Houve, né, o edital, né, para agricultura familiar no estado de Tocantins, no Lago de Palmas. Eu falei, eu vou correr atrás disso. Me inscrevi, ganhei a minha concessão em 2013. Não consegui colocar na data determinada porque a gente não conhecia o que era tanque-redes, não sabia o que era nada. Eu, por ser filho de ribeirinho, eu sabia o que era peixe, porque meu pai foi pescador a vida inteira e criou nós comendo peixe, criando peixe, vendendo peixe. E eu falei, eu vou nessa. Fui atrás, busquei, fui no antigo Ministério da Pesca e Aquicultura, que a minha assinatura do meu contrato é pelo ministro Crivella. Então, depois de 3 anos, eu consegui localizar a área onde era o Parque Aquícola, que hoje chama Parque Aquícola Sucupira. Muito diz assim, é o Parque Aquícola da Marinalva. Então, eu como mulher, consegui juntar as 195 pessoas que assinaram o edital e... não vou não, é muito dinheiro para colocar um tanque na água. Eu falei, mas eu não conheço tanque, eu vou atrás. Vendi meu carrinho, na separação vendi meu carrinho, que tinha sobrado para mim, a minha casa, e comprei de tanques. Falei, agora eu vou tirar meu sustento aqui, vou pagar a faculdade das minhas filhas e
vou dar minha volta por cima. Foi o que aconteceu. Hoje eu me sinto uma mulher super realizada. Já tenho aproveitado o meu dinheirinho para ir até a Austrália, visitar minha filha que mora lá. Hoje eu tenho meu carrinho zero, sem depender de ex-marido ou pensão alimentícia. E sou uma aquicultora muito feliz. Eu amo a aquicultura e vou estar sempre na aquicultura até... Eu comecei com 50 anos, viu, gente? A semana que vem eu faço 60. Não pretendo largar a aquicultura. Vou continuar no meu estanque-rede, produzindo minha tilápia, meu tambaqui, o meu peixe nativo. Então, parabéns para nós que somos guerreiras e estamos sempre buscando inovação. Estamos aqui, Marilza. Obrigada pelo convite. E eu também agradeço o Estado Tocantins, que não tem ninguém aqui representando, mas agradeço também por estar aqui, Marilza. De coração. E viva o Tocantins, né? Vamos lá. Vamos dar seguimento. Meire. Boa tarde a todos e a todas. Eu sou a Rosimeire, sou zootecnista e mestre e faço reprodução de peixes nativos e coordeno o setor de piscicultura da UNOeste. E ali no setor de piscicultura da UNOeste, a gente ensina vários alunos em pesquisas, com andamentos de projetos. E quando a Marilza me fez esse convite para estar aqui, eu fiquei muito emocionada. A partir do momento que eu aceitei, eu fui falar com meus coordenadores, que hoje eu tenho 4 coordenadores homens e uma coordenadora mulher. Fui na sala de todos. Gente, eu recebi uma carta, olha que legal, eu vou para o WAC Show. Aí o diretor das agrárias, nossa, que legal, vai lá, arrebenta, muito bom. Aí o outro, nossa, que chique, que bom. A hora que eu cheguei na sala da minha coordenadora, a Ana Cláudia Biel, ela disse para mim, Rose, eu te acompanho já há alguns anos, né, gente, que já estou na piscicultura da UNOeste há 23 anos. Aí ela falou assim, me conta um pouco da sua paixão pelo peixe. Quando começou a sua paixão pelo peixe? Aí eu pensei, eu falei assim, ai, Ana, sabia que é uma pergunta muito difícil. Ela, não, pensa aí. Aí eu pensei e vi que quando eu tinha 8 anos de idade, minha família de baixa renda, não tinha muitas condições, e era o Natal. E nós fomos em uma ponte do Rio Tietê, que eu moro em Pereira Barreto, e embaixo dessa ponte morava um senhor chamado José Turiba. E chegamos todos lá para fazer o nosso Natal. Meus irmãos, nós somos em 5, minha tia com meus 4 primos. Chegamos embaixo da ponte. O que tinha para a gente comer? Um pouquinho de arroz e um macarrão. Não sei se vocês conhecem aquele macarrão do saquinho azul. Aquele macarrão grosso. E tem um buraquinho, vocês vê? E o suco do limão cravo. Ou limão... Eles falam cravo ou limão caipira. Aí esse senhorzinho falou assim, nossa, isso aí só para vocês comerem no Natal? Vamos passar o Natal aqui. Tem essas pedreiras, nós vamos ficar aqui, minha mãe falando para ele, né? Ele falou assim, ó, eu tenho uma peneira aqui. E tem aqueles ribeirões ali do lado. Manda os meninos passarem lá com uma varinha fazendo barulho e as meninas ficam aqui embaixo com a peneira para pegar os peixes. Gente, quando meus irmãos, meus primos vieram, daquele monte de peixe, colheu aquela peneira dele que pegou emprestado. Era um monte de lambari. O que aconteceu? Eu fiquei morrendo de dó de matar os peixes. Chorei, não matei os peixes. Não consegui comer. Aí ele virou para mim e falou assim, filha, você tem que comer esses peixes sim, porque um dia você ainda vai tirar e ajudar pessoas a produzir peixe para tirar a fome do mundo. E essa frase nunca mais passou pela minha cabeça. Estudando, fazendo magistério colegial junto, esqueci. Aí lá vai, né, faculdade. Aí vi qual que era o curso que daria para fazer produção animal
mais voltada ali para o bovino, suíno, para realmente tirar a fome do mundo, eu pensava. Tá. Aí, quando eu chego na universidade, a primeira aula que nós tivemos para visitar o campo, piscicultura. O que tinha nos aquários? Um monte de lambari. Eu falei, será que aqui é o meu lugar, né? Né? Aí fiz meus 5 anos de piscicultura, aprendendo dentro da piscicultura da UNOeste, na qual fiz estágio durante os 5 anos e hoje estou coordenando a piscicultura, levando um pouquinho de amor para os meus alunos, ensinando, e assim, com muito carinho, né? Em 1998, eu conheci a Dani, né, Dani? No laboratório da Caunesp, onde a gente fez também alguns trabalhos, que nessa época, era a época que o Rio Paraná estava sendo represado pela usina Sérgio Hermoto. Então, a gente tinha que saber quais espécies de peixe que estavam subindo o rio, quais espécies que estavam parasitadas e quais espécies que conseguiria reproduzir após o fechamento do lago. Aí eu conheci a Dani no laboratório do Maurício, porque a Universidade do Oeste Paulista, onde eu trabalho, fizemos algumas interações, né? E alguns projetos juntos. E lá eu conheci a Dani, conheci a Fabiana Bozo, conheci a Fabiana Garcia. E todas as meninas que estavam com amor assim, com o peixe, queria ali mudar a situação do peixe em si, né? Porque o que acontecia? Os peixes morriam e ninguém sabia. Aí fomos nós, né, aprender a parasitologia. Então hoje eu faço o quê? Eu produzo os peixes, pacu, piauçu, curimba, lambari, engordo a tilápia, que por sinal eu pego a tilápia lá da Marilene, da piscicultura Piracema, e ajudo produtores da região. Por que, gente, ajudar os produtores da região ali da faculdade? Porque o pessoal acha que produzir peixe ainda ali próximo, que é abrir um buraco, colocar água dentro e jogar o peixe lá, tá certinho. E não é, né? Nós sabemos aqui que não é. Então, a gente também ensina, além de ensinar os nossos alunos, ensina os nossos produtores. Essa é a minha história. E assim, vindo de uma família humilde, que hoje, graças a Deus, nós podemos comer, podemos fazer várias coisas, né? A gente pode ver que tudo que a gente quiser, que a gente sonhar, a gente consegue realizar. Tá? Então, eu penso assim, sendo mulheres ou homens, desde que a gente tenha sonho, respeito a cada ser humano, a gente chega onde a gente quer chegar. Bacana. Que linda história. Obrigada, Rosemary. Agora vamos começar com a primeira voz da dupla sertaneja. Fabiana. Fica à vontade. Obrigada, Fer. Mas foi uma grata surpresa, viu, Marisa? Eu não imaginava que a Dani ia estar aqui também. A hora que você criou o grupo, que eu levei um susto mesmo. Eu falei, Daniela, você vai estar lá? Não. Foi surpresa. Então, a minha história é um pouquinho diferente. Apesar de estar em São Paulo, eu não sou de São Paulo, eu sou de Santa Catarina. Eu comecei a trabalhar na piscicultura no meu 2º ano de faculdade, porque eu era apaixonada por peixe, por eu ter um pai pescador, então eu sempre gostei. E eu comecei a fazer biologia, e eu tive minha primeira aula de zoologia, há muito tempo atrás, e eu adorei peixe. Só que eu não queria aquela vida só de peixe no laboratório. E eu falei, bom, eu não vou fazer estágio na faculdade, porque aqui eu já estou vendo a parte da faculdade. Eu quero procurar estágio numa piscicultura. Santa Catarina, Chapecó, um lugar bem machista. Ainda hoje, apesar de toda a cultura, né? Ainda tem muita predominância de homens, né, na piscicultura. E eu fui bater na porta da Epagre, que era o único lugar que tinha estágio em piscicultura, na área de extensão, que é a minha segunda paixão, que eu nunca deixei de lado. E eu fui pedir estágio, todo mundo conhece, né? Ele é a referência, ele é meu mentor, foi o que eu aprendi tudo sobre piscicultura, foi com o Casaca, né? Lá de Chapecó, da Epagre.
E ele levou um susto a hora que eu cheguei lá com os meus papeizinhos, com um caderno pedindo estágio. Ele falou, mas você é uma menina na piscicultura? Eu falei, sim. Aí ele falou, você sabe passar uma rede num tanque? Eu falei, não tenho a mínima ideia, mas eu posso aprender. Ele falou, e uma tarrafa? Eu falei, muito menos. Aí ele falou, bom, então você tem vontade, vamos começar. E por incrível que pareça, foram os melhores anos da minha vida. Eu fiquei lá até meu último ano da faculdade, fiz o meu estágio de iniciação científica lá também, que foi considerado o melhor trabalho de iniciação de Santa Catarina. Ele foi premiado entre todas as universidades, porque lá, não sei se todo mundo sabe, mas o sistema de produção de tilápia e carpa é um sistema integrado com a suinocultura. E eu sempre gostei de microbiologia, então eu quis trabalhar com a parte, eu ficava pensando, esse peixe que a gente pega na feira, vivo, que vem direto do viveiro de suinocultura, será que ele tem qualidade? E aí eu fui fazer toda essa parte, né, de coleta em várias pisciculturas durante um ano, e por incrível que pareça, eu nunca encontrei bactérias, tudo muito bem assistido, muito legal, e esse foi meu TCC. Só que aí chegou na graduação e eu tinha certeza que eu queria seguir carreira acadêmica, mas não carreira acadêmica normal. Eu queria trabalhar com extensão também. Aí vocês já vão saber por que entra a dupla sertaneja. Aí eu falei, bom, e na UFSC, na época, em Santa Catarina, vocês imaginem, eu nunca tinha saído do estado de Santa Catarina. O máximo que eu tinha subido era até o Paraná. E eu peguei, saí e falei para o meu pai, eu quero prestar mestrado na USP. O meu pai olhou e deu risada, né? Falou, como? Na USP? Morar em São Paulo? Eu falei, sim. E meu pai, muito feminista a vida toda, falou, então vamos embora que eu te levo. Foi comigo para Pirassununga, eu passei na prova do mestrado, saí do meu estado pela primeira vez na vida para já morar sozinha, num estado completamente diferente, com cultura diferente, comida diferente. Terminei meu mestrado e fiquei um pouco frustrada, porque lá o forte da faculdade que eu fiz mestrado era com bovinocultura. Lá tem os melhores geneticistas, melhores melhoristas de bovino de corte. E eu falei, bom, não quero ficar aqui. E eu fui pesquisando, eu vi que o melhor lugar, na época, referência para todo mundo que queria carreira acadêmica com peixe, era o Caunesp, em Jaboticabal. Lá fui eu de novo, para outra cidade, me mudando de mala e cuia para prestar prova. Passei no doutorado, e aí cheguei no laboratório, onde estavam essas senhoras aqui do meu lado. Aí conheci todo mundo, e eu e a Daniela, a gente começou a ficar muito próximas, porque a gente tinha padrões, ideias, mentalidade muito positiva, muito parecida. A gente achava que a piscicultura não era só para homens, a gente queria trabalhar com doença de peixe e a gente tinha um grave problema. A gente atendia muito produtor no nosso laboratório e a Rose lembra disso, e toda hora eles chegavam e falavam assim, o que eu jogo na água para tratar os peixes? E a gente via assim, coisas, você imagine isso, há 20 e poucos anos atrás, era Negovon, verde malaquita, tudo que vocês podem imaginar. E a gente olhava com o olho arregalado e falava, isso não pode continuar. A gente precisa dar a nossa contribuição para isso. A gente precisa ensinar as pessoas que isso não está certo. E aí a gente conversando, pensando, a gente falou, e se a gente montar um curso, não era nem workshop, um curso para a gente chamar os produtores aqui da região, para a gente ensinar eles que não se deve jogar nada na água, que a água é uso múltiplo e que a gente tem que prevenir, que a gente tem que saber, porque o problema estava na água, era claramente, né? Como diz a Fernanda, na época que a gente era feliz e não sabia, né, que só tinha parasita, o problema maior era parasita. E aí surgiu a nossa ideia do curso de piscicultura. A gente foi bem criticada na época, né? As pessoas não gostaram muito do que a gente mostrou, que era poluir o ambiente, fazia mal para a saúde das pessoas. A gente até falou, nossa, ninguém nunca mais vai no nosso curso, né? Foi o primeiro e último. No outro ano, a Dani, Fabi, vamos tentar de novo? Falei, ai, Dani, será?
Aí ela falou, vamos tentar de novo, vamos fazer mais uma vez. A gente fez e, por incrível que pareça, duplicou o número de produtores. E nessa época apareceu as 2 primeiras mulheres no nosso curso. 2 produtoras. E a gente ficou muito feliz. A gente tem as fotos delas, muito legal. As mulheres começaram a se identificar com a gente. Falou, bom, se essas 2 estão na sanidade, trabalhando no campo, falando para homens, funciona. E a gente teve a ideia de chamar pessoas que falassem a linguagem do campo. Que a gente queria que as nossas ideias chegassem a todo mundo de uma forma simples. Então, a gente começou a chamar produtores com experiência, pessoas da indústria, para poder falar um pouco sobre o que eles estavam fazendo de bom que estava mudando a piscicultura brasileira. E foi aí que surgiu tudo isso, né? Todas essas ideias que vocês sabem. Aí, depois da gente ter passado por isso, eu terminei o doutorado, passei no concurso no lugar que era do Maurício Laterça. A gente trocou de estado, né? Ele foi para Santa Catarina e eu fui para Jaboticabal. Então, hoje eu coordeno o Laboratório de Microbiologia e Parasitologia de Organismos Aquáticos, do CalNesp. Eu completei 20 anos já de CalNesp, muito tempo passa rápido. E eu coordeno uma equipe grande, né, de 16 pessoas. E, por incrível que pareça, meio a meio. Nosso laboratório, assim, sempre teve metade mulheres, metade homens. Então, lá é um lugar assim que a gente não tem gênero. Todo mundo é bem-vindo para trabalhar no nosso laboratório. Com essa visão assim, todo mundo faz tudo. Se vocês chegarem no meu laboratório, vocês vão ver menina lavando caixa, menina pegando peixe, menino lavando vidraria, fazendo meio de cultura, tudo. E é o que eu tento passar para os meus alunos, que todo mundo é igual. E as meninas a gente incentiva muito, né? Porque quando eu vejo as minhas alunas, quando elas casam, engravidam, a primeira coisa que elas fazem é desistir do sonho, da profissão, para cuidar da família. E o marido continua fazendo o que ele ama. Aí eu sempre aprendo com elas, eu falo, eu não posso deixar isso acontecer com as minhas filhas. Então eu sempre falo para elas que elas não podem trabalhar para ganhar dinheiro. Elas têm que trabalhar com o que elas amam. Que elas amem, elas têm que fazer qualquer coisa que elas sintam vontade de fazer. Falei, qualquer coisa, não existe homem e mulher. E esse é a minha forma de trabalhar, de pensar, e que até o momento eu estou achando que está dando certo. E eu estou muito feliz de estar com essas meninas, né? Que a Aquicultura deu de presente, né? A nossas amigas, que eu não conhecia a história da Silvia, da Marinalva. Então, esse painel é muito legal, viu? Obrigada, Marilza, pelo convite. Muito bem. Ótima história. Parabéns. Agora vamos para outra dupla. Daniela. Então, agora já falou tudo, né? Não tenho mais o que falar. Tô brincando. Então, eu sou a Daniela, eu sou zootecnista. Eu fui para Jaboticabal, eu sou natural de Presidente Prudente. Eu fui para Jaboticabal fazer zootecnia para trabalhar com boi, porque é uma região produtora de bovinos. E quando eu cheguei na Unesp, eu conheci o CalNesp, conheci a piscicultura e eu me apaixonei. Então, desde 97, eu trabalho no CalNesp, fiz estágio e comecei a minha história com a piscicultura, com as doenças de peixes. E daí eu continuei, terminei a graduação, entrei no mestrado na área de sanidade e quando eu entrei no trabalho na área comercial. Então eu fui fazer um trabalho de assistência técnica a campo e me deu a oportunidade de conhecer muitas fazendas, conhecer um universo muito grande da piscicultura, muito machista. E eu tive até um chefe que falou assim para mim do Nordeste, mas você é mulher, você é feita para... As mulheres são feitas para cuidar dos filhos. Eu falei, então, mas eu trabalho aqui, né, no campo. Então eu trabalhava em todo o estado de São Paulo, acabei indo para Goiás, para Rondônia. E esse trabalho de assistência técnica, a gente acabava assistindo muitas fazendas com muitas doenças, com muitos problemas. E daí eu levava para Fabiana. Fabiana, o peixe está doente.
Vamos analisar. Analisava. Qual doença? No outro ano, o mesmo produtor, a mesma doença. No outro ano, a mesma doença. Eu falei, não é possível. Mas eu falava, lembra aquele outro produtor? Nós ensinamos as boas práticas de manejo, ele aprendeu e o outro não aprendeu. Então, no workshop, nós tivemos a ideia de fazer essa união entre o campo e a universidade, trazendo as boas práticas, o que aquele produtor fazia para diminuir as doenças e não acontecer mais. Então, esse foi o grande casamento entre o campo e a universidade. Então, eu levava os problemas, ela trazia a solução, fazia pesquisas, e nisso a gente conseguiu o workshop por 13 anos, né? O ano que vem, o 14º workshop de sanidade em aquicultura. E nesse tempo, a empresa que eu trabalhava de nutrição animal fechou na pandemia. Foi um momento que eu desisti da minha profissão. Então, eu fiquei por 3 anos não atuando mais no mercado, em outro segmento. E eu falei, não, mas eu fiquei muito triste, porque quem trabalha no mercado, eu estudei, eu fazia um diferencial. E aí, hoje eu voltei, a Vidara me resgatou lá do meu limbo, do meu tempo sabático, lá do meu tempo de mulher e de mãe, e eu voltei. Então, eu já estou há 3 anos no mercado, trabalhando com nutrição animal, e o que eu acho, assim, muito legal é, na área comercial, né, Silvia, a gente é mulher, tem esse lance de viajar muito, conhecer muitos lugares, conhecer muitas pessoas, sofrer muito a dúvida, nossa, ela não tem família. E nesse tempo eu ganhei 2 filhas, minhas filhas já são adolescentes. Então, assim, é legal saber que a gente pode ser mulher, pode ser muito profissional, pode fazer muito a diferença. Então, nós temos aí muita coisa para desenvolver e a aquicultura só tem a crescer com essa mulherada toda que está aqui presente. Obrigada, Marilza, pela oportunidade. Parabéns a todas as mulheres. Nós estamos aí. Obrigada, Dani. Linda história da dupla, viu? Uma vai complementando a outra. Parabéns. Vamos lá, tudo bom? Apresente-se. Eu sou a Regina, zootecnista. Mas eu sou assim, eu sempre digo, eu me considero zootecnista das antigas. Próximo final de semana faremos 35 anos de formados já. Então, aliás, o tempo que tem aqui para relatar as coisas vai ser muito pequeno dentro de tantas histórias que eu teria para compartilhar com vocês. Mas primeiramente eu quero dizer assim que eu fiquei emocionada com as histórias de vocês e tive alguns contatos, poucas mulheres que estão aqui, e fiquei muito orgulhosa de vocês conseguirem montar aquele grupo Mulheres de Aquicultura, que é muito bacana e diverso, né? E foi através dele que a Marilza, que nós tivemos contato, e a Marilza me convidou para participar desse painel maravilhoso. Parabéns, viu, Marilza? Então, mas a minha história começa em 1986, quando ingressei no curso de zootecnia na Unesp. E em 88, tive como meu grande mestre, nada mais, nada menos que o professor Newton Castagnoli. Em 88, Newton Castagnoli é uma pessoa que acreditou, naquela época, tilápias eram consideradas pragas. E ele acreditou que um dia a piscicultura estaria inserida no agronegócio. Então, acho que todos nós temos que sempre ter gratidão, né, por esse mestre. E foi nesse momento, em 1988, através, né, dessa disciplina de piscicultura, que eu comecei a ter uma visão, conhecer uma coisa, e já logo de cara me apaixonei pela piscicultura. Em 89, tive a oportunidade para trabalhar com embriologia de peixes. Consegui uma bolsa da FAPESP com a professora Eide, na época no laboratório de embriologia.
E assim comecei a seguir trabalhos na área de piscicultura. Ingressei no mestrado na primeira turma de aquicultura da Unesp, em 91, sendo orientada pelo professor Wagner Valente, onde tive lições maravilhosas, porque o Wagner, todos vocês conhecem, como era uma pessoa assim, maravilhosa, uma dedicação, o cuidado que ele tem com todos os estudantes, não somente os que são orientados dele. Então tenho muita gratidão por isso. E nesse momento do mestrado, fizemos muito trabalho juntos, várias publicações, muitas palestras, então eu comecei a ter um engajamento com produções acadêmicas graças ao professor Wagner. E assim que terminei o meu mestrado, eu tive a oportunidade de trabalhar com criação de trutas no Espírito Santo, onde eu fiquei 3 anos e meio na Tecnotruta, gerenciando 3 fazendas e um frigorífico, um CIF. Aliás, quem tiver interesse em assistir, porque quando terminei meu trabalho na Tecnotruta, foi quando eu ingressei no concurso na UEM, para trabalhar na estação de piscicultura da UEM, zootecnista da estação de piscicultura da UEM, que eu prestei concurso em 99, então eu tive que deixar as trutas para ir para o Paraná. Deixei as trutas no Espírito Santo para ir trabalhar no Paraná. E nesse momento, saí da Tecnotruta com chave de ouro, com uma filmagem no Globo Rural maravilhosa, que eu tenho um link, se alguém tiver interesse em assistir, onde eu consegui mostrar todas as etapas de cultivo da truta, desde a produção até o processamento. Está nesse vídeo maravilhoso que foi passado no Globo Rural de 1999. Faz tempo, né? Enfim. Depois, aí já é Paraná. Em 99, fui trabalhar como zootecnista da estação de piscicultura da UEM, em Maringá, e ao mesmo tempo fui lecionar aquicultura para medicina veterinária na Unipar, em Umuarama. Eu trabalhava em Maringá e uma vez por semana eu dava aula em Umuarama, na Unipar, para veterinária, que, aliás, foi um dos primeiros cursos a oferecer aquicultura para veterinária. Nesse momento, os alunos era muito novidade, eles nunca tinham tido qualquer experiência com peixes, não tinha nem laboratório, não tinha nem um aquário para os alunos terem contato. Aí onde nós montamos estufas, e seguimos o trabalho lá. Fiquei durante 5 anos, então, lecionando na Unipar e trabalhando na UEM. Na UEM, trabalhei com o professor Ricardo Pereira Ribeiro, né? Que era meu chefe, uma pessoa muito dedicada, né? Foi uma fase maravilhosa. Porém, em 2003, teve o WOS em Salvador. Vocês foram, né? Aí eu conheci meu marido. Aí minha história mudou um pouco. Eu mudei um pouco de rota. Então eu pedi exoneração da UEM. Nós montamos um frigorífico. Meu marido, na época, trabalhava com piscicultura. Já tinha uma piscicultura em Garça. É um município pequenininho entre Marília e Bauru, onde montamos um frigorífico, mas já o projeto ele é pequenininho, mas é onde nós atuamos até hoje. Então, há 20 anos, desde 2004, então já foram 20 anos, nós verticalizamos toda a produção, nós temos a engorda, nós temos toda a produção, a levinagem, engorda, processamento e comercialização de tilápias. E é onde eu estou até hoje. E eu gostaria, assim, de dizer que acho que uma das maiores contribuições foi que, nesse processo todo esse processo de construção, então, eu acho que eu consegui, né, graças a Deus, dar uma boa colaboração, não só na área acadêmica, né, com publicações, com as palestras, com os trabalhos desenvolvidos, também na empresa, onde eu consegui liderar vários processos operacionais, né, com o conhecimento que recebi. E também agora, no nosso frigorífico Fish Fácil,
eu acho que acho que a maior contribuição foi que nós conseguimos, desde o início, a produzir peixes. Nós comercializamos filés sem pele, sem espinha. Nós temos o CISP desde 2005. Nós abrimos em 2004 e desde 2005 trabalhamos com o CISP. Ou seja, nós oferecemos para a população peixes de excelente qualidade. Tanto que os clientes, quando começaram a comprar o peixe, falavam assim, nossa, seu peixe não tem cheiro, aquele cheiro ruim de peixe. Olha só a experiência que essas outras pessoas, né? Então, acho que a maior contribuição foi essa. Nós conseguimos criar um consumidor mais exigente, graças à oferta, né, desse alimento com qualidade. Que assim, a gente está tratando tanto da saúde pública, como atendendo a demanda do mercado. Então, acho que eu sou muito feliz com tudo isso. E quero agradecer mais uma vez aqui o encontro, que vocês todas estão de parabéns, meninas, viu? Obrigada, você também. Adriana, você vai fazer a apresentação. Eu vou passar para a Lara, porque a Lara, ela... Quem passa? Lara, fala um pouquinho mais sobre você. Pode. Eu gostaria, inclusive, de ter ouvido vocês. Eu fiz um breve apresentação, porque assim, e eu tenho uma pergunta que eu achei muito interessante, que você mandou lá, que era assim, qual é o papel, né, da mulher, onde ela está. Enfim, formada em Direito, eu com o sonho de prestar concurso para delegada, me vi dentro da piscicultura no ano de 2021. Meu tio acreditou muito mais em mim do que eu mesma. Eu falei, não quero. Ele falou, você quer? Eu falei, não, eu não quero fazenda, não vou mexer com isso não, já estou aqui, já estou encaminhada. Eu já via de uma gestão de empresa de cama, mesa e banho, nada a ver. Falei, eu só entendo de comer peixe, não entendo nada. Enfim, mas, como a Silvia falou, tudo que nós nos propomos a fazer, você pode ter certeza que vai dar certo. Porque nós somos muito obstinadas, né? Isso é muito bom. E, enfim, passei por momentos terríveis, né? Desde aprender a criar o peixe sem água, né? Que foi a questão da crise hídrica que a gente teve em 2021. Infelizmente, a gente quase que perdemos por falta de água. Enfim, a gente teve que nos reinventar dentro da piscicultura. E eu cheguei no meu tio, falei, tio, só para vocês entenderem, gente, meu tio, ele é o gerente do grupo e eu fiquei com a parte da piscicultura. Eu falei, tio, você deixa eu trocar a piscicultura de lugar? Aí ele falou para mim assim, você sabe o que é isso? Eu falei, não. Ele falou, por isso você está pedindo, então. Aí eu falei, chamei os meninos, 15, 16 meninos que trabalhavam com a gente na época, e eu falei para eles assim, olha, eu tenho o meu trabalho lá em cima na pecuária, no financeiro, mas vocês não. Então, eu vou propor uma coisa para vocês. Existe aqui uma área de escape que dá para a gente fazer alguma coisa. E se vocês estiverem comigo, vamos trocar, vamos levar esse estanque para lá, porque aqui não vai dar certo, porque oxigenação, 0 ponto não sei o quê, 1 ponto não sei o quê, água densa, enfim. Aí, a primeira pergunta que eles fizeram para mim, você vai estar conosco? Eu falei, todos os dias, se vocês se propor, eu vou estar com vocês. Eu falei, só que não se troca uma piscicultura de lugar de segunda a sexta-feira. Por quê? Porque hoje a gente tem água, amanhã eu não sei. Aí ele falou, tudo bem. Enfim, eu tenho que agradecer muito, 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 muito a minha equipe, porque sem a nossa equipe de campo, nada pode ser feito. E, enfim, estamos com você e tal, beleza. 45 dias eles comigo, sábado, domingo, feriado, certo. Realocamos 400 tanques, não trabalhamos, enfim. E isso é muito legal, porque hoje eu posso mostrar para eles que eu fui documentando na época com fotos. Porque eu não sabia que hoje a gente conseguiu uma estabilidade, algo que ninguém acreditava mais, que a Jamel voltaria a, pelo menos, povoar um tanque. Novamente, e eu falava para os meninos, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, e
eu não sei se eles foram loucos de acreditar em mim ou se o meu tio também foi muito louco de deixar a gente fazer isso, mas no final deu certo. E a gente trocou, enfim, e 2022 a gente conseguiu transpor toda essa barreira e o primeiro caminhão a gente conseguiu para voltar, para povoar, para trabalhar novamente, que o Grupo Miciato também acho que vai dar certo, gente. Vamos tentar mais uma vez, então. E, assim, foi uma festa. Para eles, assim, foi uma festa. Nossa, a Jamel conseguiu. Mas, nem tudo são flores, 2022 veio uma questão terrível. Acho que fomos uma das primeiras pisciculturas que tivemos um problema gravíssimo com lactococcus. Como que a gente faz? Se eu conhecesse as meninas, com certeza eu teria ido. Pelo amor de Deus, socorro, porque a gente vai fazer isso aqui. Mas, enfim, através disso, a gente conseguiu conhecer a turma da sanidade. E, enfim, viemos trabalhando, melhorando, buscando melhoria. E a Jamel hoje, ela é uma piscicultura que eu considero ela assim, que ela está sempre de portas abertas para receber a vendedora Silvia, que às vezes as pessoas olhavam lá e falavam assim, Silvia, sim, entra aqui, vamos conversar. As meninas da sanidade, então, o papel da mulher, e eu falo o meu papel hoje dentro da piscicultura, é assim, levar o trabalho de vocês, quanto sanitarista, enfim, trabalhando no melhoramento da nutrição, enfim, o meu papel é pegar todo esse trabalho que vocês falaram, a história de vocês, e levar para o campo. Porque se nós, enquanto aqui, a Rafaela falou que está na RAC e tal, a Silvia está aqui, sempre está entrando, ela aqui, nós somos a porta que pega o trabalho de vocês e leva para campo. E a gente acredita nisso. Então, hoje, o nosso trabalho é isso. Olha, as meninas desenvolveram alguma coisa, vamos levar, vamos testar, vamos, porque a gente tem um embasamento científico, tem, então... Então eu peguei, o que eu fiz? Eu peguei toda a minha energia que eu queria de ser delegada e trouxe o porquê para dentro da área de produção. Por que isso acontece? Existe um porquê. E a primeira coisa que a gente fez foi, vamos treinar, vamos habilitar a nossa equipe de campo. Por quê? Porque a hora que o cara chega lá para falar, o vendedor, enfim, etc., o que acontece? A primeira coisa que eles fazem é, será? Por quê? Porque a gente levou capacitação para o campo. Porque se não tiver capacitação para o campo, a culpa vai ser sempre da ração. A culpa vai ser sempre da genética. A culpa vai ser sempre da vacina. E da realidade, não. Porque eu falei, estava conversando com os meninos ali. Da manejo. Tem um manejo. Como que está a sua água? Hoje, eu consigo falar que um dos meus maiores problemas patógenos que aparecem dentro da piscicultura é a minha água. Não é de quem que eu comprei, não é a ração, não é a nutrição. Agora, cabe a mim, enquanto gerente de produção, olhar lá e falar assim, esse manejo está errado, vamos mudar, vamos fazer assim, para quê? Porque no final das contas, todo esse trabalho de vocês, eu acredito e levo. E sempre estou aqui, abrindo porta nas outras pisciculturas, perguntando, você fez assim? Não fiz, por quê? Sempre tem um embasamento e sempre tem alguma coisa para se fazer. Eu acredito muito nisso. E hoje, enfim, a piscicultura está lá sempre de porta aberta. Eu acho que a gente fez testes com vacinas, com não sei o quê, com um probiótico, prebiótico. E a gente vai... Eu fiz o quê? Eu não vim no ramo, mas eu preciso aprender. Então, eu fui aprender. Lara, você vai entrar na água? Claro que vou. Vou entrar com vocês. A gente vai fazer isso. E, então, assim, acho que... A piscicultura, comigo, assim, ela fez uma história de resiliência, né? Então, a gente tem isso, assim, vai dar certo. Peraí, a gente tem uma saída, a gente só não está conseguindo ver agora. Peraí, vamos sentar aqui e vamos olhar lá na frente que vai dar certo. E isso é muito legal, por quê? Porque eu vejo histórias e situações da turma que vem lá atrás, né? Eu fiz isso, eu trabalhei com isso, E as meninas vêm lutando tanto, a gente não tinha microscópio, a gente não tinha aquilo, a gente não tinha nada. E hoje a gente tem, então a gente precisa valorizar o trabalho de vocês. E isso é o que a piscicultura Jamel faz hoje. E sempre que alguém vai lá,
é novidade, é alguma coisa, tem embasamento científico, a gente senta, a gente conversa, e com certeza lá vai ser o lugar de testar, com toda certeza. Gente, eu acho que é mais ou menos isso. Obrigada. Não, eu estou chocada aqui com a mudança da psicultura, né? É aquela história. Ninguém te falou que era impossível, você foi lá e fez. E é uma mulher. Sim. É verdade? Você sabe? Não sei, nada. Por isso você está pedindo. Mas enfim, ele está ali, meu tio hoje, ele está me acompanhando. E com certeza o principal motivo de eu estar dentro da psicultura hoje foi ele. Você vai, eu não vou. Mas aí agora eu deixei de lado o meu sonho do direito. Falei, agora eu vou ser da produção, então. Tá pronto. Agora eu vou... Exatamente, vai delegar funções, né, Silvia? Muito bom, muito bom. E aí, pessoal, a gente tem a última apresentação aqui com a Adriana. É muito interessante, porque quando a gente falou o tempo que tinha pra gente falar, a gente falou, nossa, o que a gente vai falar, né? Falei, nossa, vai sobrar tempo. Como é que vai ser isso? E, na verdade, a gente está aqui correndo de estourar o tempo. E isso é muito bom, né, trazer essa vivência. Eu vou pedir para todas, a gente prefere que desça? Tá, agora. Tá bom aqui? Tá bom assim? Tá bom, então. A Adriana, ela vai fazer uma apresentação, ela vai explicar um pouquinho, vai falar um pouquinho sobre ela. Adriana, fica à vontade, está com você. Obrigada, Fernanda. Gente, eu sou nordestina, acho que é a única, né, nordestina aqui. Eu sou de Alagoas. E aí, quando Rose falou assim, quando é que o peixe chegou na sua vida, né? Alagoas é um estado muito interessante, porque o mapa de Alagoas, ele é o formato de um coração, assim. O lado de cá é o mar. O lado de cá é o Rio São Francisco. A gente tem duas costas com a mesma dimensão, exatamente. E a gente se chama Alagoas porque, além disso, nós somos banhados por duas enormes lagoas que cortam o estado todo. Então, por isso que dá o nome de Alagoas. Então, o meu estado tem uma diferença muito grande dos outros estados nordestinos, que a gente se alimenta basicamente do alimento aquático, né? A gente come comida que vem da água. Diferente se você vai em Pernambuco, no interior, na Paraíba, Ceará, que tem uma coisa muito de comida sertaneja, né? Alagoas quase não tem sertão, então a gente come o alimento da água. Então, isso está na minha vida desde que eu nasci, né? Mas não na minha vida profissional. Na minha vida profissional, eu me fiz como gestora de políticas públicas. Comecei desde que estava na faculdade, estudando política pública. Eu fui mãe com 15 anos. Aos 18 anos, eu tinha 2 filhos. E eu tive a alegria, assim, de ter uma estrutura familiar que me permitiu nunca parar de estudar e nunca parar de trabalhar, sabe? Então, é um privilégio, né? Não é fácil. Mas também não foi fácil, né? Administrar, ser mãe, né? E profissional e tal. E essa coisa, assim, da gente, como mulher, foi uma coisa que na política pública eu sempre me debrucei. Por isso que eu me sinto muito confortável estar num painel, assim, de mulheres, porque eu sempre me debrucei em estudar a vida da mulher trabalhadora, né? A política pública com esse viés de olhar a mulher como trabalhadora. E a gente se cobra muito de dizer que a gente é melhor, que a gente é diferente, que a gente é mais criativa, que a gente não sei o quê. E a gente nem precisa cobrar nisso, a gente só precisa ser profissional. Ser capaz e desenvolver a nossa atividade da melhor forma. E eu me lembro muito que uma vez eu escutei a ministra Carmen Lúcia, quando ela assumiu, né, no Supremo, como a primeira mulher, e aí o jornalista foi entrevistar ela e disse assim, a senhora deve estar pensando assim, que isso é só um passo, que a gente só vai conseguir a igualdade quando tiver metade de homens e metade de mulheres aqui no Supremo e tal. Aí ela virou para ele e disse, não, a gente só vai conseguir a igualdade quando todas forem mulheres. Porque a vida inteira todas foram homens e isso era normal. Então, é esse olhar que a gente precisa ter, né? De que normal é quando todo mundo entender que a psicultura pode ser formada por mulheres, quando todo mundo entender que a gente pode ser o que a gente quiser em qualquer canto, sem essa comparação de que a gente está ali porque a gente tem outras qualidades que o homem não tem. A gente não precisa.
ter outras qualidades. A gente só precisa ser profissional, respeitada na atividade que a gente desenvolve, né? E aí, quando eu cheguei no Ministério, eu estou trabalhando com a política de pesca e aquicultura há pouco tempo, né, na gestão do ministro André. Eu sempre trabalhei em gestão de políticas públicas. Ele me convidou para ir lá, nem foi para trabalhar diretamente com a política de pesca e aquicultura, foi para fortalecer o diálogo com o setor produtivo e os movimentos sociais e para trabalhar um pouco a diversidade nas políticas do Ministério. E aí eu disse, pronto, estou na minha praia, né? Porque eu quero saber como é a mulher aqui nesse setor. E, para nossa enorme surpresa, para mim, como brasileira leiga no setor, né? Era um setor que tinha uma presença muito marcante da mulher, tanto na pesca. Para vocês terem uma ideia, a pesca, o setor pesqueiro é formado 49% por mulheres. E na imagem popular que a gente tem no imaginário, o pescador é um homem, né? Mas é 40%, 49% formado por mulheres. E me deparei também com essa realidade de mulheres muito fortes, presentes na aquicultura, com histórias como essas, né? Que a gente escutou agora. E aí eu cheguei para o ministro e disse, ministro, olha, em tudo que eu li sobre essa questão da gente mostrar a diversidade do setor, tal, a invisibilidade da mulher é muito forte no setor. Todas as mulheres, quando eu vou escutar elas, a leitura delas, elas reclamam da pouca representatividade e da invisibilidade. Elas não são vistas dentro do setor. E aí eu fiz a proposta da gente criar o Prêmio Mulheres das Águas. E foi por isso, gente, que eu pedi para falar por último. Porque eu não estou aqui para contar a minha história. Eu estou aqui para convidar vocês a contar a história de vocês para o Brasil. Porque essa é a intenção do Prêmio Mulheres das Águas, né? A gente tem aqui na sala pelo menos 3 ganhadoras das primeiras versões, né? A gente iniciou o prêmio, a primeira entrega, ele foi criado em 2023, a gente entregou o primeiro prêmio em 2024 e entregou o segundo prêmio esse ano em 2025. Aí eu quero que, se vocês quiserem assistir, mas tem uma TV de retorno aqui, por isso que eu disse que não precisava levantar, porque eu acho que não atrapalha, o telão é tão grande, né? Agora está meio distorcido aqui no telão a imagem, só está saindo um pedaço. E aí o prêmio tem exatamente essa intenção de convocar as mulheres que fazem a pesca e a aquicultura do Brasil a contar a sua história e a gente divulgar essa história para que o Brasil todo conheça. No primeiro ano a gente teve 7 categorias do prêmio. E no ano passado a gente ampliou e a gente incluiu as categorias. No primeiro ano a gente só tinha aquicultura única, era uma categoria aquicultura, que a ganhadora foi Dona Ofélia, né, no primeiro ano. E aí a gente ouviu o pedido do setor que dividisse em a aquicultura marinha e a aquicultura continental. Mas eu quero dizer a vocês que no primeiro ano a gente teve algumas categorias que não eram específicas, assim, como pesca e aquicultura. Por exemplo, a categoria pesquisa foi contemplada por uma pesquisadora de aquicultura, né? Foi a professora Mazdé que estava aí também. E a categoria gestão foi contemplada pela Miuki, que é uma aquicultora, uma produtora, e estava, no caso, na época, como secretária de pesca e aquicultura do Tocantins. Então, assim, as categorias também perpassam, dá oportunidade das mulheres que desenvolvem aquicultura em outras áreas, não apenas naquela categoria específica que dá o nome, né? Então, eu me lembro que no primeiro ano o setor reclamou que tinha mais categorias de pesca e de aquicultura, e eu disse assim, mas foi as aquicultoras que ganharam maiores prêmios do que a pesca, né? Mas a gente corrigiu isso e fez também esse reconhecimento de ter as 2 categorias. Então, eu estou aqui. Se você puder passar, meu amigo, para apresentar aí. Aí, ó, esse aí foi a entrega do primeiro ano, né? A gente contou com a presença de 6 ministras. Elas foram prestigiar a entrega, e do presidente Lula, né? Então, foi, assim, muito marcante. O presidente ficou bem emocionado com as histórias que ele ouviu
das mulheres que se inscreveram e foram contempladas nesse ano. Esse daí foi a foto da primeira edição. E aqui estão as categorias que estão válidas esse ano, né? O edital deve sair em final de agosto, começo de setembro, mas as inscrições começam dia 30 de setembro. Elas vão de 30 de setembro a 30 de novembro. Então, apesar da gente não ter a data precisa da publicação do edital, porque depende um pouco da conjunta, da tramitação interna, a gente tem a data precisa do início das inscrições, que vai de 30 de setembro a 30 de novembro. Então, a gente tem pesca artesanal em águas marinhas, pesca artesanal em águas continentais, pesca industrial, indústria do pescado, que aqui cabe a aquicultura, né, também. Pesca amadora esportiva, aquicultura marinha, aquicultura continental, pesca e aquicultura de peixes ornamentais, pesca e aquicultura em águas estuarinas, pesquisa e gestão pública, né? Ou seja, daí eu acho que são 3 categorias, as aquicultoras e o setor aquícola não cabem participar, as demais todas é possível da participação. Então eu queria era isso, convidar vocês a contar a história, é muito simples participar do prêmio, vocês entram, preenchem lá o formulário e contam a sua história, né? E aí a gente tem uma comissão julgadora formada de 20 técnicas do Ministério que estudam as histórias, pontuam as histórias e escolhem, que é muito difícil escolher, mas a gente procura, sim, trazer mulheres que, em ganhando, todas as outras que concorreram se sintam representadas pelaquela história e se sintam emocionadas. Então, minha fala era essa, convidar vocês a contar essa história, cada história linda dessa, que emocionou a todas nós, né? Escutar aqui, contem para o Brasil, que vai dar uma visibilidade enorme, vai fortalecer. E, por fim, gente, eu não poderia deixar de dizer assim que agora eu não estou mais só fazendo isso, né? Eu estou assessorando diretamente o ministro e a gente está tendo a oportunidade de ao longo desses 3 anos, discutir muito o crescimento da tilapicultura, da piscicultura no mundo. E eu quero dizer, Rose, que eu acho que o seu professor, foi seu tio, foi seu que disse que você ia alimentar. Eu fui um visionário, porque essa é a discussão mais moderna hoje que a gente tem na questão de alimentar o mundo, tá? A piscicultura se apresenta hoje como uma alternativa para alimentar a humanidade que mais tem sido defendida pelas pessoas preocupadas com o clima, né? A gente está o mundo vivendo agora uma crise climática grave e está emergindo essa discussão de que a gente não vai poder parar de alimentar a humanidade, isso não existe, né? Mas a gente pode alimentar a humanidade agredindo menos o meio ambiente. E aí a piscicultura é uma alternativa muito provável de ser cada vez mais incentivada como a forma ideal de alimentar a humanidade. Essa discussão foi muito forte no G20 aqui no Brasil, né? O crescimento dos alimentos aquáticos. Depois ela veio no BRICS de novo, como sendo uma prioridade dos países, e agora a gente está levando ela para a COP. Então é possível que o mundo acorde para isso e isso repercuta muito positivamente aqui também. Era esse meu recado. Obrigada, gente. É bastante interessante, né? Nós temos, voltando aqui, o Prêmio das Mulheres, ótima apresentação, Adriana, foi excelente você ter trazido esses slides para fazer a divulgação, gente, porque tem muitas mulheres da aquicultura que acabam não se inscrevendo, né? As inscrições, olha eu instigando aqui, ó. As inscrições da pesca acabam sendo mais elevadas do que da aquicultura. E cadê as mulheres da aquicultura? Bora lá, gente, né? Eu tava até falando com a Adriana, vamos aumentar esse negócio? Eu falei assim, vamos colocar mais aquicultura. Mas agora eu entendi, porque tem a pesca ou aquicultura ornamental e águas estuárias. Porque eu estava pensando que era só pesca. Eu falei, não, o que é isso? Vamos aumentar a aquicultura e as categorias. Mas olha, muita oportunidade. Não deixe de se inscrever.
traz visibilidade e, acima de tudo, eu acho que é o exemplo. Cada fala que tem aqui, cada prêmio que chega para cada uma de vocês que já receberam, é uma forma de mostrar para as mulheres, né, que é possível, né? É possível elas conquistar, né, essa independência. A Marinalva, né, ganhadora, então tem muita, por exemplo, lá do Parque de Sucupira, né, provavelmente chegam mulheres assim que falam assim, cara, Marinalva, cara, eu vou contar minha história também, porque isso pode inspirar outras mulheres a buscar, né? Enfim, eu acho extremamente importante isso. E a questão do pescado, né? O crescimento do pescado no mundo inteiro. O mundo inteiro enxerga a proteína animal oriunda do pescado como alternativa para suprir essa demanda do crescimento, para alimentar a população mundial, né? E isso a gente compreende e estimula, né? Aqui dentro do país, a gente tem muito potencial, né? A gente percebe isso, e a gente tem trilhado caminhos para potencializar, né? E as mulheres, obviamente, faz parte disso, são realmente essenciais. Pessoal, a gente já está chegando ao fim. Alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Porque assim, se eu abrir para mais uma pergunta, eu vou falar para vocês, prepara que 18h a gente está... Regina, por favor. Só uma observação, assim, porque o setor ele é considerado jovem, a aquicultura comparada aos demais. Porém, o Brasil ele conseguiu um avanço tão grande na produção de alimento, tanto que é considerado o celeiro do mundo. Então, nossa quantidade e qualidade de matérias-primas para a produção de alimentos, de rações, e tecnologia avançada também para a produção das melhores rações nós temos no Brasil. Porém, uma coisa, assim, representando os pequenos, que eu sou uma pequena criadora, né? Representando as pequenas aquicultoras, uma grande dificuldade que temos é o acesso a toda essa tecnologia. Para quê? Porque nós vamos a passos de tartarugas por sermos pequenos. Porém, nós pequenos somos responsáveis pela manutenção de um mercado muito importante, que é o mercado regional. Vários mercados são abastecidos pelos pequenos agricultores. E nós temos qualidade, nós trabalhamos com responsabilidade, fornecemos o produto de muita qualidade, né? Nosso produto, tanto que quem compra filé fideliza devido a essa qualidade. Porém, as dificuldades, os pequenos são muito grandes, esse acesso a financiamentos, para que nós também, que nem, por exemplo, meu frigorífico é pequeno, mas eu poderia estar com todos os equipamentos, as máquinas filetadoras, melhores máquinas de gelo, melhores embaladoras, né, tendo um acesso a recursos, né, mais facilmente. Então, acho assim, as instituições financeiras que possam estar participando desse evento poderiam ter um olhar mais, eu gostaria assim, de fazer essa observação, que essas instituições financeiras pudessem ter um olhar mais atento a esses empreendimentos, né? É lógico, proporcionalmente ao seu tamanho, né? E para que realmente a piscicultura crescesse, como foi o setor, por exemplo, a produção de soja, como avançou, porque eles têm um acesso ao financiamento que permite ter máquinas modernas, né? Que fez com que a atividade avançasse muito mais rápido. Então, eu acho que a piscicultura também poderia estar já nesse... Porque nós temos... Não adianta termos todo o conhecimento técnico, né? Porém, não ter o acesso para a gente crescer proporcionalmente também, né? Faz 20 anos que nós estamos lá. Poderíamos até estar num nível mais avançado em termos tecnológicos, né? É só isso. Não, e é muito interessante essa questão do fomento, né? Você, quando pede a colaboração de algum banco para fazer uma apresentação sobre linhas de crédito, tudo, tem sempre milhões, né, à nossa disposição, mas na hora que você vai ver, na verdade, é um volume que está para todas as áreas da cadeia
E em cada região, né, acaba-se que regiões, por exemplo, Goiás, né, que é mais, o forte é mais bovino, os técnicos do banco, eles não são mais formados na parte de bovinocultura, de avicultura, e aí eles não se sentem... quando você tem a possibilidade de emprestar para o bovino, ele prefere emprestar para o bovino, porque ele conhece melhor a cadeia produtiva, do que para o peixe, menos estando disponível, né? Então, muita gente fala assim, por causa do licenciamento, não libera, tá. Mas eu já vi histórias assim, que estava tudo certo e o banco não emprestou. Então, realmente, é um desafio muito grande e eu acho que o Sicoob tem aí, parece que uma linha de crédito bastante interessante. Eu vou até passar lá no stand deles para compreender melhor o que eles estão fazendo, né? Porque, dependendo de como for, a gente começa, né, a ter conversas, né, com outros bancos. Falar, olha, está fazendo assim, não poderia fazer também? Né? Então, vamos iniciar algumas conversas aí, ver que a gente pode colaborar, né? Meninas, muitíssimo obrigada, tá? Pela participação de cada uma de vocês, por compartilhar essas histórias lindas e inspirar cada vez mais, não só mulheres, mas outros homens, né? Homens que também queiram, né? Pensem em iniciar em alguns segmentos da cadeia produtiva.